paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para nós darmos continuidade à nossa lição da Escola Dominical. Estamos estudando hoje a lição de número 9, qual o tema é Mistério da Unidade Revelado. Mistério ou Mistério da Unidade Revelado. E o nosso texto áureo está baseado em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então vamos estar aprendendo hoje sobre esse mistério que a Bíblia está dizendo. É o nosso tema hoje. E a nossa leitura bíblica em clássico se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Então eu não vou ler porque os irmãos já leram. E eu quero ganhar tempo aqui. Vamos estar aqui entrando na lição. Vamos ser rápido e mais objetivo para que possamos ter uma aula abençoada, mais rápida, para que os irmãos possam aprender alguma coisa aqui em nome de Jesus. Então vamos lá na introdução. A introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Qual será esse mistério? Vamos entender hoje. Aqui o comentário está dizendo que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, ou seja, que estava escondido. Aí no tempo de Deus veio ser revelado através de Cristo Jesus. Vamos lá. O mistério oculto no Antigo Testamento. E diz que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam a serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava em oculto. Então, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam que só eles é que tinham direito a elas. Mas a verdade é que esses dois povos, eles não conheciam o mistério que estava em oculto, que estava escondido ali na vontade de Deus, que ia ser revelado através de Cristo no seu tempo certo. Mas o conceito bíblico de mistério é do grego mistério. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, no grego, a palavra mistério, mistério, o significado é doutrina secreta, que significa segredo ou doutrina secreta, que indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Isso é um mistério de Deus. E o significado de mistério aqui no original. Então, indica alguma verdade divina que estava em oculto e passou a ser conhecida através de Cristo. Aí aqui embaixo ele diz assim: não se refere a algo a ser conhecido, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns adeptos do falso misticismo. Então, algumas pessoas ensinavam que só tinham algumas pessoas que iam poder compreender esse mistério, pessoas que já fossem iniciadas, ou seja, são pessoas que seriam escolhidas para isso aqui, não era para tudo. Mas aí o comentário diz aqui embaixo que isso é o contrário. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta, agora foi desvendada em benefício de todos. Então é para todos, estava encoberto no tempo de Deus, agora Deus
a revela para todos em Cristo Jesus, não só para algumas pessoas, mas para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Aí ponto 2 diz, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco advérbio como aparece no texto com valor circunstancial. No outro século não foi manifestado como agora. A expressão como indica no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomava conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então quer dizer que no Antigo Testamento algumas pessoas já tinham conhecimento desse mistério revelado por Deus, poucas pessoas, ou seja, os seus profetas, homens de Deus, que ele já tinha revelado a eles ali, que ali através do seu Espírito, ali, ele tinha revelado a esses homens, sobre esse pacto, esse mistério que Deus iria alcançar até mesmo os gentios ali. Aí o ponto 3 diz assim, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Então, Deus já tinha falado também, revelado a esses homens no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e eles fizeram menção deles, algumas referências aqui, que Deus já tinha mostrado a eles ali. Agora a diferença é que esses profetas não sabiam como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Eles conheciam, Deus tinha falado, mas não sabiam a maneira que Deus iria realizar isso, e juntar os povos ali, de ser um povo só, e como ele poderia alcançar ali os gentios ali. Quer dizer que como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais, religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto, aí está revelado o que é esse mistério que a Bíblia está dizendo, da igreja do Senhor. Então, os antigos profetas ali, eles sabiam, Deus tinha mostrado para eles, revelado a eles, só que não sabiam a maneira ainda que Deus ia usar para fazer de povos diferentes um só povo, como o gentil e o judeu se tornar um só povo de Deus, um só corpo, ou seja, um mistério que estava escondido em oculto, que é a igreja do Senhor. Mas Deus aprovou no seu tempo fazer isso, para a glória dele, em Cristo Jesus ali. Então eles não sabiam, mas Deus já tinha tudo planejado na sua mente e na eternidade, para que viesse realizar e formar de todos, sem distinção de raça, de cor, de posição social, ali um só povo e um só corpo, ali em Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor, o mistério que estava em oculto, escondido ali, como diz a Escritura. Deus, no nosso segundo tópico, e diz assim, o mistério revelado no Novo Testamento. Estávamos tratando desse mistério no Velho Testamento, né? Agora ele é revelado no Novo Testamento. Diz assim, o plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e os profetas. Então Paulo dá ênfase nesse plano oculto de Deus, a igreja de Cristo. Aí ponto 1 ele diz, revelado aos apóstolos e profetas.
Ao fazer a abertura do capítulo 13, Éfeso, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação, como lhe foi este mistério, manifestado pela revelação. Ele destaca como prisioneiro, mais profundo. Ele fala que ele, se for pegar no original, que ele diz que ele está algemado com Cristo, ou seja, ele sempre preso a Cristo, e ele fala sobre o seu ministério, esse mistério que ele recebeu. Tudo que ele recebeu foi através da revelação de Deus. Aí diz aqui embaixo: em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Então ele não foi feito apóstolo através de homens, mas através do próprio Deus. Aí diz aqui que da doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem, também de tudo que ele aprendeu não recebeu e não aprendeu com nenhum homem, mas de Deus. Aí então diz que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Também ele recebeu a revelação de Deus sobre o mistério, a sua chamada, e tudo que ele pregava e ensinava não aprendeu com homem, mas através da revelação de Deus. Aqui ele diz, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Então, tudo que Paulo fez e fazia, ele confirma aqui que foi dado por revelação de Deus, por totalmente impulsionado e revelado e totalmente ensinado pelo próprio Deus para executar aquilo que Deus tinha na sua vida. Então, ele não recebeu nada de homem, não aprendeu com, mas com o próprio Deus. Ele enfatiza. Sua chamada foi totalmente de capacitação, foi através de revelação de Deus em Cristo Jesus. Aí aqui embaixo diz: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, e a ele e aos demais apóstolos e profetas. Diz que o mistério, a igreja do Senhor, sobre a igreja, tudo que Deus tinha dado a ele, foi revelado através do Espírito de Deus, a ele e os demais apóstolos, assim, não foi através de homem algum. Aí ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Então, já que não foi dado por homem, ensinado por homem, e nem dado por homem, foi de Deus, então jamais poderia, diga que esse mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual, ou seja, da mente humana. Então, através da mente que seria iluminada, ou seja, pelo Espírito Santo, para entender o mistério de Deus, né, sobre a igreja e seus planos. Diz, não, portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então, só poderia ser entendido pela a sabedoria vindo de Deus, não humana, porque ela veio tudo de Deus. Nada veio a não ser de Deus. O mistério que ele está falando aqui, que as coisas de Deus são espirituais. Então, o homem, para entender esse mistério, esse plano de Deus para a humanidade e para a igreja, tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, porque vem de Deus. Aí o ponto 2 ele diz aqui: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, como eu estava dizendo. A igreja, resumindo aqui, esse mistério em tudo, é a igreja do Senhor. Estava escondida na presciência de Deus. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo,
comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, o mistério oculto revelado, estou dizendo aqui Paulo, que essa revelação é que a Igreja começa pela revelação que o Pai idealizou desde sempre, desde a eternidade. Deus já tinha idealizado esse mistério, essa Igreja que estava escondida, esse povo que seria só dele, para estar levando o seu nome, adorando a ele e levando a sua palavra a todos os povos na face da terra. Deus já tinha idealizado ele sempre e prossegue para que a execução da obra seria em Cristo. Cristo Jesus veio para executar aquilo que o Pai tinha idealizado desde sempre já, e fez para a glória de Deus. Aí aqui embaixo, ele diz aqui, como também a união dos judeus, gentios, como família de Deus e o corpo de Cristo. Então ele idealiza que seria a criação de uma nova humanidade, ou seja, homens agora nascidos espiritualmente em Deus, de todos os povos, nações, unidos com judeus, gentios, para ser o povo de Deus, a família do Senhor. Aí a coisa importante aqui que para que a multiforme sabedoria de Deus, e muitas formas da sabedoria de Deus, se torne conhecida. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina na divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo. Então, agora a Igreja, que estava escondida na vontade de Deus, desde sempre da eternidade, agora ela tem a responsabilidade de levar as outras pessoas que ainda não conhecem essa verdade a conhecer a sabedoria de Deus e o amor de Deus através da palavra do Senhor. Então a Igreja agora, que era o plano de Deus, para que ela viesse a executar isso agora. A Igreja não é para ficar em quatro paredes, escondida, acuada, não. A Igreja é para levar a palavra de Deus e que os homens venham conhecer a palavra de Deus, esse mistério que ele estava falando, e vinha reunir todos os homens em um só povo por meio de Cristo, que em Cristo todos os povos vão ser um só povo para a glória de Deus Pai, ou seja, que venham fazer parte dessa Igreja que está sendo preparada para ir morar no céu. Aí o ponto 3 diz assim: a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo e distinção de pessoas, etnia e classe social em Cristo. E por Cristo todos estão participando da mesma promessa. Então ninguém tinha ainda conhecimento disso, de poder pensar que de todos os povos aí, de todas as nações, sem distinção de pessoas, de etnia, de classe social, mas todos em Cristo viessem formar um só povo e ser participante das promessas de Deus. E diz: esse mistério revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então isso deve ser levado a todos os povos desde o princípio, que todos, Deus tem um plano para todos, para a glória de Deus. Nosso tópico 3 diz assim: o mistério pré-estabelecido por Deus. Porque Deus já tinha, na sua presciência, já antes, como diz, desde sempre, e já tinha estabelecido ali. Aí o comentário já diz aqui que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, e desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então Deus não foi surpreendido, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Na sua presciência, ele já sabia que o homem ia pecar mesmo antes de criar o homem, então ele já tinha estabelecido
um plano ali. Eu vi um irmão dizendo que Deus tinha um plano B para salvar a humanidade. Não, plano B se Deus não soubesse do futuro. Deus tinha o seu plano já estabelecido para resgatar o homem que ele sabia que ia pecar ali. Aí diz aqui, ponto 1, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado, anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Agora o mistério de Deus revelado, Paulo enfatiza aqui e chama como riquezas insondáveis, ou seja, aquilo que não se pode imaginar ou explicar através da mente humana, de tão maravilhoso que é. Ele diz aqui, a expressão refere às maravilhas da providência divina que estão além do entendimento humano. Então, ele diz que são riquezas insondáveis, ou seja, maravilhosas, tão grandes que a mente humana não pode compreender. Mas embaixo diz, a mensagem da qual fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Então, a mensagem da qual foram incumbidos de levar consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiverem oculto. Então, para mostrar a perfeição da qual Deus tinha esse mistério que era a igreja e a sua vontade que estava em oculto. Então, essa era a missão de Paulo. Aí diz aqui, tudo abrange o beneplácito ou a boa vontade de Deus, a vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido. Então ele está mostrando que estava na boa vontade de Deus, que articulou, ou seja, projetou com todo cuidado esse plano desde sempre, e em Cristo, pessoa de Cristo que veio executar esse plano do Pai. Deus Pai articulou tudo, projetou tudo, e Deus Filho veio e executou esse plano maravilhoso, fazendo a vontade do Pai. E eu acrescento aqui que se Deus Pai, Ele arquitetou, Ele articulou esses planos desde sempre, Deus Filho veio e executou, e agora nós temos Deus Espírito Santo, Ele convencendo os homens desse plano, desse mistério, até hoje, nos nossos dias, mostrando ao homem a grandiosidade e o amor que Deus tem pela humanidade, através da sua ação do Espírito Santo, através dos séculos e séculos, mostrando esse mistério e convencendo o homem de que Deus tem algo maravilhoso para eles. Aí diz aqui, ponto 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, que significa que desde o princípio dos tempos criou, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então Deus, Ele no seu tempo, Ele manteve encoberto esse mistério, mas no tempo oportuno, na hora certa, Ele veio e revelou através de Cristo Jesus. Cristo é a perfeita vontade de Deus sendo revelada aos seres humanos. Quem quer conhecer a vontade de Deus é conhecer a Cristo, é fazer a vontade de Cristo, seguir a sua vontade. Aí aqui embaixo diz, o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então sempre Deus projetou para que esse mistério fosse revelado através do seu Filho Jesus Cristo, nenhuma outra pessoa, mas através de Cristo Jesus, que agora deu à igreja essa responsabilidade de levar a todos os homens ao conhecimento da sua verdade, que é esse mistério que é a igreja. Ponto 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu
pelo advento do pecado de Adão. Então, o plano de salvação aí, desse mistério da igreja, Deus não fez porque o homem pecou, não. Ele já tinha estabelecido desde a eternidade. Diz que, novamente, Deus não foi pego de surpresa aqui. Isso é uma grande verdade. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento na história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as coisas. Então, todo acontecimento que acontece na humanidade, a gente não entende, mas Deus tem um propósito nisso. E Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano e controla todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Aí diz aqui, nesse eterno propósito, no tempo determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança para a nossa fé nele. Então hoje, o mistério revelado, somos a igreja do Senhor, que estava em oculto, em Cristo Jesus foi revelado através dos seus santos homens de Deus, ali no Novo Testamento, apóstolos e profetas, e agora hoje a igreja está com essa responsabilidade de levar aos outros homens o conhecimento desse mistério. E hoje está dizendo que agora nós temos a confiança e a ousadia através da fé para entrar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. Diz aqui: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeu e gentio estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, que a igreja do Senhor possa executar essa vontade de Deus agora, nesses dias de tantas dificuldades, mas que possa levar aqueles que ainda não conhecem esse plano de Deus, possam entender que é um Deus no céu que tem algo melhor para eles, que Ele, e acima de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas, e que sempre Deus amou os homens, mesmo antes que o homem não existir. Deus já tinha um plano glorioso para resgatar ele, porque Deus ama a sua coroa da criação. Ele quer que os homens se acheguem a Ele para adorá-lo na beleza da sua santidade. O homem foi criado para ter comunhão e estar sempre com Deus, para todo sempre adorando a Ele, exaltando a Ele. E Deus ama que o homem tenha comunhão com Ele. O homem foi criado para isso, não é para ser aí escravo do inimigo, não. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.